Estimados irmãos, como já foi dito, hoje, com a festa do batismo do Senhor, nós estamos encerrando o tempo do Natal. Para muita gente o Natal já acabou faz tempo, não é mesmo? Mas na liturgia não. A liturgia da igreja então encerra o tempo do Natal neste domingo com o batismo do Senhor. E amanhã iniciamos um novo tempo litúrgico, o tempo comum. Primeira semana do tempo comum, que vai até a terça-feira de carnaval. E aí, na quarta-feira de cinzas, nós iniciaremos o tempo da quaresma, de 40 dias, depois o tempo da Páscoa, 50 dias, e depois retomaremos a maior parte do tempo comum. E neste tempo de Natal, nós celebramos a manifestação do Senhor. Celebramos a manifestação do Senhor. Na noite santa do Natal, celebrávamos a epifania do Senhor aos pastores, que estavam no seu rebanho, apacentando suas ovelhas, e os anjos de Deus, como que os revestiram de luz, e eles então foram conduzidos até o menino que acabara de nascer. Deus, que se manifestava através do seu Filho Jesus Cristo ao povo judeu, ao seu povo. Depois, a glória do Senhor se manifestou através da estrela que guiou aqueles magos, e eles foram então conduzidos também até Jesus, representando todos os povos, outros povos, nações, raças, que também puderam contemplar essa manifestação que vem do nosso Deus. E hoje, no batismo, Jesus novamente se manifesta, Deus se manifesta através da voz que vem do céu. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. E mais uma vez a manifestação de Deus se dá agora publicamente a todas aquelas pessoas que ali aguardavam, esperavam a promessa de Deus ser cumprida, pois era um povo que era instruído pela pregação de João Batista, que anunciava, que pregava um batismo, de certa forma, de conversão, uma purificação dos seus pecados por meio da água. Através do batismo na água, no Jordão, João pregava justamente a conversão, para que o povo pudesse acolher essa manifestação que se daria com a vinda do Messias, do Filho de Deus. E agora o Filho de Deus é manifestado por meio do batismo de João. No momento em que João realizou o batismo de conversão em Jesus, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, e a voz do céu confirmou a manifestação de que ele é o Filho bendito, o Filho amado do Pai. Portanto, meus irmãos, naquela voz que se faz ouvir do céu, Jesus então se manifestava, não mais agora através de sinais, mas através da própria voz do Pai, da própria voz de Deus. Vejam que no Natal os pastores foram conduzidos, instruídos pelos anjos. Depois os magos foram instruídos e guiados por uma estrela. E agora o povo que estava ali ao redor do Jordão não é mais guiado nem por anjo, nem por estrela, mas pela voz do próprio Deus, pela voz do próprio Pai. Este é o meu Filho amado. Mas nós poderíamos perguntar, que batismo é esse que João batizava? Porque o batismo que João batizava, que é o batismo do qual Jesus também se deixou batizar, não é o mesmo batismo que o nosso. O nosso batismo já é o novo batismo, o batismo que foi inaugurado por Jesus. Porque João pregava um batismo de conversão. Ele pregava, anunciava que aquilo que ainda se daria,
ele anunciava uma promessa que se realizaria, e quando essa promessa se realizasse, então sim, eu vos batizo com água, mas virá então aquele que vos batizará no Espírito Santo, a quem eu não sou digno de desamarrar nem a correia de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito. Eu batizo com apenas a água, como sinal de purificação dos vossos pecados, mas virá aquele que será o perdão para os vossos pecados. Virá aquele que virá do alto e que vos também conduzirá para o alto. Virá aquele que virá do alto e vos envolverá com a força do alto, que é a força do Espírito Santo. E por isso então, João pregava um batismo de conversão, para que os pecadores se convertessem, mudassem de vida e, mudando de vida, estivessem então preparados para que quando o Messias chegasse, todos estivessem voltados para ele e não para o pecado. E aqui que está também algo que nos questiona, que talvez possamos nos perguntar: se João pregava um batismo apenas de conversão para os pecados, por que Jesus foi batizado? Já que Jesus não tinha pecado, Jesus era santo, o justo. Por que Jesus se deixou batizar por João? Porque Jesus quis se unir em tudo aos pecadores. Jesus quis participar em tudo da nossa condição, menos no pecado, mas quis participar da nossa condição de pecadores. Portanto, o que ele faz no batismo é o que ele vai fazer ao longo de toda a vida até a cruz. Quando na cruz ele será condenado à morte como um malfeitor, como um pecador. Na cruz ele vai apagar nossos pecados, se fazendo pecado por nós. Portanto, a humildade de Jesus, que vai até o extremo, aquilo que nós chamamos de kenosis, ou seja, abaixamento, esvaziamento, que já inicia lá na encarnação, quando ele, deixando o mais alto dos céus, vem habitar entre nós, se fazendo pequeno, frágil, inerme, numa criança. Ali já começa o aniquilamento de Jesus, o esvaziamento de Jesus, a kenosis de Jesus. E isso não será diferente nos outros atos de Jesus. Por isso Jesus se deixou ser batizado por João, para unir-se aos pecadores. Jesus não foi purificado pelas águas, porque não tinha o que ser purificado, mas ele santificou as águas do Jordão, para que por meio dela todos recebêssemos a filiação adotiva, agora não mais só na água, mas na água e no Espírito Santo. Portanto, é no dia do batismo de Jesus que podemos dizer que nasce um novo batismo, este batismo que agora nós somos batizados. Nós somos batizados na água e no Espírito Santo. O Espírito Santo que foi derramado sobre Jesus, o Espírito Santo que desceu sobre Jesus, que de certa forma toma posse de Jesus, unge Jesus com a força do alto, é o mesmo Espírito que também toma posse de cada um de nós, que em Jesus, pela graça do batismo, também nos tornamos filhos de Deus, filhos amados do Pai. Por isso, meus irmãos, se com o pecado fechou-se as portas do paraíso para nós, com o batismo abre-se os céus e a voz do Pai confirma que nós somos os filhos amados de Deus e que nós pertencemos a Ele. E pelo Espírito então, nós também nos tornamos novos em Cristo. Pelo Espírito nós também, de certa forma, assumimos uma nova identidade. A identidade de filhos no Filho Jesus Cristo. Ele assumiu a nossa condição humana para que nós pudéssemos participar da sua realidade divina. Ele desceu do céu para que nós pudéssemos subir aos céus. Ele se fez um de nós para que nós pudéssemos participar todos nele.
E por isso nós somos também filhos de Deus, porque Ele nos assumiu por inteiro, assumindo em tudo a nossa condição humana, menos no pecado. Por isso, meus irmãos, hoje é dia também que, ao celebrarmos o batismo do Senhor, nós também renovamos o nosso batismo. O dia em que também nós fomos batizados. Quem de nós aqui sabe o dia que foi batizado? Quem sabe o dia que foi batizado? Olha, a minoria, né? Já nem lembramos mais, a maioria já não lembra mais o dia que foi batizado. Não importa o dia em si, o que importa hoje é lembrar-se que você foi batizado, que você é batizado, não foi, mas é batizado, porque o batismo não é uma graça, ou melhor, o batismo não é uma bênção que lhe foi dada e depois perdida, retirada, apagada, dispersada. O batismo é uma graça, é uma condição, é uma identidade. O batismo é uma condição pela qual todos nós fomos feitos filhos de Deus, pela água e pelo Espírito Santo. Portanto, é no Espírito, o mesmo Espírito que conduziu Jesus, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus com a força do alto, o mesmo Espírito que ungiu Jesus para que ele pudesse anunciar a todos os povos a salvação, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus com a força do alto para que ele pudesse iniciar a sua missão neste mundo, é o mesmo Espírito que também desceu sobre cada um de nós no dia do nosso batismo. Portanto, nós somos batizados, nós somos filhos de Deus, nós somos ungidos pelo Espírito Santo. E por isso também nós temos a força necessária para dar testemunho deste mesmo Espírito que habita em cada um de nós. Meus irmãos, não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos de que nós também temos a força do alto. Nós também somos ungidos. Nós também temos a unção, a força. Nós também somos filhos de Deus. Nós também temos a graça que nos foi dada pelo batismo para que possamos caminhar neste mundo rumo à vida eterna, rumo à eternidade feliz com Deus, rumo à plenitude da vida que nos é dada pelo batismo e que um dia nós a viveremos na eternidade do céu. Portanto, hoje na festa do batismo do Senhor, é dia também de nós renovarmos o nosso batismo. E este batismo que nos foi dado, esse Espírito Santo que nos foi dado com poder, é para que nós possamos fazer o bem. Vejam o que disse São Pedro na segunda leitura de hoje. Depois do batismo pregado por João, Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Meus irmãos, nós também fomos ungidos por Deus pelo batismo. Nós também recebemos o Espírito Santo com poder pelo batismo. Que nós também possamos andar pelo mundo fazendo o bem. Que nós também possamos ter a certeza de que Deus está conosco. Deus habita em nós. Deus está conosco, unido a nós, pela graça do batismo que recebemos, pela unção que nos foi dada, pela filiação a qual nós pertencemos. Que ao celebrarmos então hoje a festa do batismo do Senhor, encerrando este tempo santo do Natal, a manifestação de Deus se concretize na nossa vida e possamos também nós, na força do Espírito Santo que nos foi dado, possamos também agir fazendo o bem, na certeza de que Deus está conosco. Assim seja. Amém.
Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu